Olá, Oi. gente! Olá, Brasil! Olá, Curitiba! Olá, Paraná! Olá, Pucarana! Olá, Cambé! Olá, Colombo! Bem, gente, nós estamos no mês da visibilidade trans, no mês da visibilidade travesti. A gente vai trazer vários recortes, vários posicionamentos. Vou pedir desculpa antes de mais nada à nossa convidada por chegar atrasada. Eu fui visitar hoje a Catuxa. Hoje fui visitar algumas pessoas LGBTs em Curitiba, então, desculpa do atraso, que a gente deu uma girada. Antes de mais nada, eu estou com protagonismo, eu acho que a gente vem trazendo, durante essa série de lives, protagonismo de mulheres trans e tentando pegar a pluralidade, né? E essa pluralidade e esse ciclo geracional de sempre renovar, a gente vai trazer uma mulher trans, ou uma mulher, não sei como ela vai se definir, enquanto esse corpo performático em construção, a Maiara, né? Tudo bem? A Maiara é de Colombo, da região metropolitana de Curitiba, e aí a gente vai trazer vários recortes dentro dessas construções sociais. Tudo bem, Maiara? Bem, boa noite para todo mundo. Eu queria dizer obrigado pelo convite. Eu me dá para falar em live, mas eu vou tentar falar. Que legal, seja bem-vinda. É sempre a primeira vez. Eu acho assim, Mai, que agora a gente tem que se reinventar. A Catuxa está nos assistindo, ela é uma mulher trans, foi coordenadora do Transgrupo Marcela Prado. Hoje eu tive o prazer de estar com ela, da gente falar um pouquinho sobre movimentos sociais e como é que a gente vai se reorganizar, tá, Mai? Enquanto mulheres trans, a gente tem a visibilidade trans que vai acontecer no Paraná, e aí a gente estava conversando com a Catuxa que a gente tem que organizar aqui em Curitiba um evento da visibilidade, né? Que eu daqui uns dias, amanhã já estou indo para Pucarana, retornando, e eu acho assim que a gente tem que se organizar enquanto capital, enquanto região metropolitana. E aí eu estava conversando, depois você passa o telefone da Catuxa, se vocês quiserem organizar um evento, um rolê, eu acho muito importante a gente demarcar essa data para a gente. Bem, a Maiara ela vem trazendo as pautas, as nossas especificidades. Maiara também ela é filiada no partido, depois ela vai falar. Está dentro de movimento feminista e dentro desse projeto Eu Sou, né? Maiara, quem é a Maiara? Oi, boa noite para todo mundo. Eu sou moradora de Colombo, né? É, sou ativista da causa trans também, sou feminista e sou prostituta também. E, tipo assim, tô há algum tempo já dialogando com o poder público de Colombo para tentar levar a política pública, porque, tipo assim, toda vez que eu procurei um postinho de saúde, né? Toda vez que eu fui procurar empregabilidade, por eu ser um corpo trans, né? Eu sempre tive como que eu posso dizer, um retorno da transfobia das pessoas, né? Tanto, tipo assim, com nome social, imposto de saúde, até o próprio desrespeito mesmo, né? E, tipo assim, eu já fui procurar trabalho, tipo assim, já aconteceu da pessoa pegar meu currículo na minha frente, jogar no lixo, entendeu? Para me fazer desistir mesmo e entregar currículo, né? Então. É, sério, de verdade? Oi? Olha, Wanda te está assistindo, o professor William, que é um psicólogo maravilhoso, ajuda muito as manas trans, Paulo Brito, Júlio de Apucarana. Então, você já foi entregar currículo e rasgar ele na tua frente? Sim, na minha frente, assim, jogaram no lixo. Tipo assim, para mim desistir. E tipo assim, daí desde lá então eu sempre vi que em Colombo nunca teve política pública para pessoas trans assim, porque é uma cidade bastante conservadora, é uma cidade bolsonarista também, né? E muito religiosa, tem bastante igreja lá aqui em Colombo. Então, tipo assim, eu percebi que eu teria um desafio grande, né? Mas eu sempre busquei dialogar com o poder público, com vereadores. Teve vereadores que até conversou comigo
fizeram um discurso, tudo, mas bem no fim, alguns fugiram, né? Teve até um vereador que estava querendo um programa comigo. Ele, tipo, desmistificou tudo que a gente estava dialogando para inverter as coisas. Agora eu estou dialogando com outro, que esse sim, deu para mim perceber que ele vai passar adiante a nossa pauta, né? Eu estou muito contente com isso. Eu acho assim que, na verdade, antes de mais nada, quero mandar um beijo para o pessoal, a nossa colega lá de Goiânia, o professor Paulo Brito, e tantos outros companheiros, que eu acho que a causa trans ela passa a ser das pessoas cisgêneras. Eu acho que a gente não consegue avançar muito enquanto corpos trans ou enquanto travesti. Até, por exemplo, existe muitas meninas que têm, principalmente a nova geração, que tem um estigma com a palavra travesti, mas é muito importante a gente debater. Os homens trans, particularmente, ele não carrega a pauta da travesti, porque a pauta travesti está muito vinculada às mulheres trans, e principalmente ao movimento histórico, né? Algumas pessoas se levantam enquanto corpos travestis. E eu acho que esse debate, Mayara, que você tanto fala, assim, é muito engraçado, porque por mais que você vai debater sobre políticas públicas, ainda assim você é uma mulher trans, e como uma mulher trans, ainda assim esse patriarcado, esse machismo, te olha como um produto a ser adquirido, né? Sim. Infelizmente, bastante, bastante. Tipo assim, a gente tenta desmistificar, mostrar que a gente tem, como que eu posso dizer, que a gente pode avançar além da prostituição, podemos ser médicas, doutoras, podemos estar inseridas na sociedade como qualquer pessoa, mas infelizmente eles têm essa visão. Aí a gente tem com muita dificuldade de tentar quebrar essa visão que eles têm. É uma visão que foi construída durante muitos e muitos anos. E não são os homens, né, que têm essa visão a respeito de nós. Tem algumas mulheres também, algumas mulheres que veem a gente como personagens, como drags, né, e acabam nos respeitando. Sabe que eu vejo assim, você falando essa questão, né? É muito engraçado. Eu não sei se acontece isso com você, mas no interior acontece muito que a gente. As pessoas falam assim, nossa, eu acho tão legal assim vocês. Eu tenho até um amigo, tipo você, né? Aí, tipo, vincula muita gente com a pauta gay, assim, sabe? Então, Ai, eu me irrito eu muito. acho. Hã? Ai, eu me irrito muito com isso, tipo assim, ai, a pessoa já falou, eu me seguro para não. Daí eu tento explicar certinho. E tipo assim, que eu queria dizer mais assim para você. Eu, assim, eu gostaria de reconhecer aqui o trabalho muito da PAD em Curitiba, porque tipo, eles não só fazem a parada, mas também prestam toda uma assistência, uma cidadania a toda a população LGBT, e eu sempre fui respondida quando eu fui procurar a PAD, né? Então eu estou reconhecendo aqui o trabalho da PAD e eu gosto muito da PAD. Olha que bacana. A PAD, para quem não conhece, é uma das associações que organiza a Parada LGBT de Curitiba. Ela estava à frente na figura do Márcio Marins, hoje é o Tom Cris Paiva, e além de vários recortes, ele também traz assim dentro a questão de religiões matriz africanas, né? Eles têm um trabalho bem forte também de trabalho com a questão da própria diversidade, população negras, né? Isso é bacana, né, Mai? Sim, sim, bastante. E tipo assim, uma coisa que eu percebi assim bastante é que tipo assim, eu quero muito assim que a gente como pessoa trans, como LGBT no geral, ocupe vários setores assim. Eu quero assim também que tipo assim que eu possa olhar na TV e ver uma mana trans, que eu possa ir num consultório médico e ser atendida por uma doutora trans. Mas tipo assim, tem algumas pessoas trans que tipo assim conseguiram quebrar barreiras e conseguiram chegar lá em cima, mas eles têm uma visão sobre as que estão lá embaixo, entendeu? Isso eu acho que não é legal, entendeu? Porque, tipo assim, essas pessoas foram só uma exceção do que é a verdadeira realidade do meio trans. Então, tipo assim,
é isso que eu percebo, assim, bastante, entendeu? Tanto, assim, em militância também, às vezes eu vejo pessoas que têm anos de militância, não que eu respeito muito o tempo, né? Mas militância não é ativismo, né? Então, tipo assim, a gente deve respeito pelos que lutaram antes da gente, mas nem por isso eu devo me sentir inferior, menor. E, tipo assim, quando a gente for procurar um auxílio ou conversar com uma pessoa que já está há muito tempo, essa pessoa não pode tratar a gente lá embaixo só porque a gente é prostituta, que a gente não alcançou os mesmos objetivos que eles alcançaram. Então, isso eu percebi muito, bastante. Tanto que eu não tem pessoas assim que eu não converso, tem certas ONGs que eu não vou procurar, porque justamente por conta disso. Porque você se sente excluída. Sim, porque, tipo assim, eu penso assim, eu acho que quanto mais pessoas trans para militância, melhor. Quanto mais para somar mais pessoas trans interessadas. Então, tipo, se uma pessoa trans chegou até mim e, tipo assim, quer conversar como que eu posso fazer para ajudar a causa, eu vou conversar, vou dar todo o apoio, entendeu? Eu não vou, tipo assim, olhar com um olhar de superioridade. Isso que eu percebi bastante. Você acha que hoje o movimento LGBT existe essa questão de superioridade, assim? Sim, acham que ativismo é empresa, entendeu? Quando não é. A gente deve um respeito para quem veio antes do que a gente, mas nem por isso devemos nos sentir inferiores a eles. Então, Eu acho que a intenção dessas propostas das lives, Mai, eu queria muito trazer você, porque eu vi que você tem jogado alguns debates, você tem questionado muitos espaços, e eu como, não vou falar como uma ativista, uma militante, eu como um ser humano, é, eu acho que eu mereço, eu mereço, não é nem você merece, eu mereço te ouvir, eu mereço saber da tua história, né, do teu protagonismo, dessa construção, né, desse corpo que não é um corpo que está que não está na capital, mas está na região metropolitana, e como é que essa construção. Mas eu, por exemplo, assim, eu particularmente, Mayara, eu errei muito e acertei também alguns. Ó, vi a Léo Ribas daqui. A Léo Ribas, hoje, ela é uma das minhas grandes parceiras em termos de construção. Hoje eu sei que a gente tentou salvar uma mana trans no interior do estado, a Natália Bia, que foi vítima de assassinato por causa dessa transfobia tão escrota e tão nojenta. A Léo tentou colocar no Ministério Público, mas infelizmente o poder público às vezes ele é meio demorado, sabe, Mai? E parece assim que a gente aquela máxima da esquerda, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas eu acho que a mão trans ela já está solta há muito tempo atrás, né? bastante, bastante. São poucas pessoas LGBTs que, tipo, somam na nossa luta, nos amparam, são bem poucas. Ai, que eu queria falar para você também. Ai, agora esqueci o que eu ia falar para você. Não, a gente vai conversando normal. Eu acho que você não precisa carregar esse fardo não é meu, esse fardo não é seu. Esse bate-papo, assim, Mai, eu quero que você esqueça que tem pessoas assistindo. É literalmente a proposta de se conhecer, da gente se conectar, porque Renata Borges, me conectando com você, eu me conecto com outras pessoas. Sim. E aí, assim, quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Olha. E aí, essa construção vamos supor, enquanto o corpo trans, você viu, assim, a pauta da prostituição, da puta. Eu vi que você falou, assim, que você era uma mulher, né, prostituta, né? É, Fale um pouco dessa questão, porque eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, desmistificar a questão da prostituição. Olha, eu acho assim que para estar na prostituição, primeiro tem que ser uma opção, não pode ser como que eu posso dizer, o Imposição. único meio de sobrevivência, né? E para muitos é o único meio. Tem muitos que nem quer estar lá, não gosta, não quer suportar aquela vida, entendeu? E mesmo assim tem que ir para poder ter como sobreviver, né? Então, eu acho assim que, tipo assim, não tem nada de errado com a prostituição, entendeu? Mas tem que estar lá quem quer e não para sobreviver.
Eu acho assim, que o poder público podia fazer políticas públicas de cotas para destinar uma porcentagem de vaga de cada empresa, dentro de cada empresa, para pessoas trans. Eu acho que, tipo assim, a gente ia tentar diminuir esse 90% que estão na prostituição, os 60% que são assassinadas na prostituição. Então, eu acho que com o emprego, eu acho que resolveria praticamente metade da causa trans. Acho que é a empregabilidade, né? Porque todo mundo precisa trabalhar, né? Ó, a Juliana Paz é uma advogada de São José dos Pinhais, né? Espero que você mantenha contato com ela. A intenção das nossas lives é se conectar. Daniela Sato, que estava assistindo, passou um oi, é uma mulher trans bancária que está assistindo a gente, o qual eu conheço também, então é muito gostoso a gente ver os nossos referenciais, né? E eu acho que a pauta das nossas manas trans que estão na prostituição, que 92% vive da prostituição, tá maravilhosa, Maiara Pinheiro Novato, David Santos, olha, maravilhosa gata, né? Eu acho que a gente tem que discutir a questão da prostituição. Eu acho que, como você falou, eu acho que falta, primeiro, interesse do Estado discutir a pauta da puta, né? Porque existe um preconceito bem grande quanto a esse corpo. Hoje eu estava conversando com a Catuxa, por exemplo, que a questão da cafetinagem não é basicamente só a mana trans que está lá na esquina e o cafetão está lá cobrando a diária dela. Por exemplo, assim, quando você vê que tem sites em Curitiba que estão cobrando R$ 600 para as manas colocarem as suas fotos, isso é uma forma também da gente ser cafetinada, né? E a gente, aí a Catuxa estava falando assim que de repente deveria ter um site gratuito ou com valor tão pequeno para postar as fotos das profissionais do sexo em Curitiba, região metropolitana, né? E eu acho que a gente tem que avançar enquanto política pública para os profissionais do sexo, porque muitas vezes o insumo não chega. Como que vocês têm o contato com preservativo ou gel lubrificante? Sim, falta muita coisa ainda. Uma coisa que eu queria dizer que agora que eu lembrei, uma coisa que eu queria falar assim, as ONGs de Curitiba, elas são muito concentradas em Curitiba. Eu sei que, tipo assim, região metropolitana é um campo, assim, muito grande, não tem como cuidar de todo lugar, entendeu? Assim, mas poderia ser feito mais pela região metropolitana em torno, né? Tipo assim, uma comunicação com as prefeituras, tipo assim, para tentar formar uma política pública, né? Aí, tipo assim, na região metropolitana, as pessoas que estão cansadas com aquilo, aí elas põem a serem a porta-voz da causa na cidade, né? Então era isso que eu queria dizer, assim, que eu acho que falta mais. Né, deixa eu falar, já que você também é filiada num partido, gostaria que você falasse para as pessoas qual partido que você é afiliada, que é para muito importante as pessoas entenderem que as pessoas que geralmente a gente está debatendo, elas têm um respaldo político também. Qual o partido que você está afiliada? Sim, sim. Eu sou filiada ao PSOL e, tipo assim, nossa, fui muito bem recebida pelo PSOL. E, tipo assim, nossa, o melhor partido que eu pude encontrar. E, tipo assim, eles acolhem muita gente, tem pauta, Dia da Visibilidade Trans, eles compartilham várias artes, assim. Então, fui muito bem acolhida pelo pessoal. Tá, agora eu fiz esse debate para a gente entender assim, Mayara. Você falou que falta política pública, né? Eu acho que a política ela não sai de um corpo de uma mulher trans, eu acho que a política ela está embutida na gente. Eu, a partir do momento que eu saio na rua, eu acho que o meu corpo é um corpo político, ele vai dizer por si só, ele vai desconstruir vários padrões, né? Às vezes o meu corpo ele vai chegar num lugar e ali ele não vai ser aceito, mas eu tô tocando a política do foda-se hoje, sabe? Eu acho que o meu corpo, ele vai lutar contra essas formas de opressões e hoje eu não quero ninguém tutelando ele, né? E eu falo isso quando você falou da ausência de políticas públicas, por quê? Quando a gente tem um governo que não dialoga, a gente talvez entende porque muitas vezes as ONGs estão concentradas na capital e não vão para o interior. Eu estou no interior, eu estou em Apucarana, né? Onde eu moro, onde eu tenho meu marido, né? Estou entre Maringá e Londrina, e muitas vezes também ali não existe diálogo, sabe, Mayara?
A gente não consegue dialogar a questão da empregabilidade. Por exemplo, assim, você não consegue. Eu não sei se Colombo, os LGBTs tiveram acesso à cesta básica, a cartão comida boa. Não, Eu negócio, consegui. não. Negócio assim. Quando eu falar eu, não é eu, Renata, é um eu construção social bem grande, tá? Nós conseguimos porque a gente desceu a prefeitura com o trio elétrico gritando pela cidade inteira que a gente também queria ser incluída enquanto sociedade, sabe? Aí eu conseguimos acesso a cartão comida boa, acesso à cesta básica, mas é muito interessante assim que na verdade não existe interesse de dialogar políticas públicas, né? E principalmente a pauta trans. Você já tem teu nome retificado ainda? Já sou retificada. E como foi assim essa luta pela retificação? Que eu particularmente eu gosto de saber o pós-retificação para a gente ver o que a gente avançou. Porque eu lembro que quando eu estava na ONG, no Transgrupo Marcela Prado, o sonho de muitas meninas, quando falavam para mim, Renata, nosso sonho é alterar o nome para conseguir emprego. Tá, daí a gente alterou, conseguiu esse avanço, né? Mudamos o nome de N manas trans, mas a gente não conseguiu colocar as meninas no mercado de trabalho. E você, quando retificou, você teve o emprego, tão sonhado emprego? Não, não. É porque, tipo assim, o mercado de trabalho, eles buscam, assim, as qualificações que são feitas para pessoas cis, entendeu? Tipo, vários requisitos. E, tipo assim, às vezes pessoas trans não têm o ensino fundamental por conta de todo um preconceito na escolaridade. Então, tipo assim, porque na nossa vida tudo tem que ter desafio, entendeu? Nada é assim fácil, entendeu? Porque as pessoas vão fechando as portas, vão dificultando as coisas pra gente, entendeu? Então, tipo assim, e não consegui emprego, não, com o nome retificada. Não consegui. Você está entendendo que a causa trans, e é esse debate que eu quero que você leve sempre, que o nosso não é apenas a mudança de nome social e é retificação. Nós precisamos de políticas públicas muito mais fortes. Você pode voltar ao comentário da Juliana? Eu quero ler o comentário da Juliana. A Juliana Paz. A Juliana Paz, ela tem um protagonismo maravilhoso, só que ela também, se me permitir falar, né, a Juliana também, ela sofre, de certa forma, transfobia familiar. Então, ó, e a questão da própria empregabilidade. A Juliana, ela é formada em Direito. Ó, é preciso que os partidos políticos de esquerda, bem como sindicatos e associações, nos apoiem na luta contra o preconceito. Sinto essas entidades muito salientes, em especial nesse mês salientes, em especial nesse mês de visibilidade trans. E aí eu quero falar uma coisa: não adianta só a gente ter a qualificação, porque muitas vezes o mercado não vai nos absorver, né? A gente tem dentro do próprio movimento feminista a construção do ser mulher. Tem empresas que muitas vezes não empregam mulheres cis, né? Porque muitas vezes essas mulheres vão ter filhos e essas mulheres vão engravidar, então muitas vezes tem empresas que não tem, preferem não contratar mulher. E aí, quando chega as mulheres trans, não vão contratar as mulheres trans porque não querem debater sobre diversidade. E aí a gente está num campo, eu acho assim, de deslegitimação total. E aí eu tenho o professor William, que pode falar com muito mais propriedade, que eu acho que não é só alterar o nome das manas trans, né, e dos homens trans. Os homens trans, eles têm geralmente a questão da empregabilidade. Aí, o caso das mulheres trans, a gente altera o nome das mulheres trans, mas a gente não consegue inserir elas no mercado de trabalho, porque muito, como o teu discurso você falou, né, Mai? Nós não temos a escolaridade. Sim. E aí, E eu estava conversando hoje com a Catuxa. A Catuxa fala assim que não é também só a questão de ter, daí às vezes a gente tem uma mana trans, por exemplo, assim, qualificada, terminou o ensino médio. Só que daí a empresa, ela quer no mínimo 1 ano de experiência.
E a gente sabe o quanto o primeiro emprego é difícil para a população trans, né? Maiara? Maiara? Travou? Será? O que aconteceu com a Maiara? Onde está a Maiara? Oi? Acho que ela caiu. Ai, voltou. Voltamos, estamos. Bem, gente, hoje eu estou aqui com a Maiara, uma mulher protagonista de Colombo, e a gente vai trazendo várias discussões que eu acho que a gente precisa avançar. E a gente só avança se os vários movimentos nos abraçar. Muitas vezes a gente joga até fúria e raiva dentro de movimentos aliados, né? Porque a gente está tão cansada de. É tanta pedrada, né, mãe? Que às vezes a gente, quando tem um espaço, a gente vomita tudo, né? Faz vrá, Sim. né? Sim. E tipo assim, o que eu queria falar para você? E como eu disse, as empresas não estão preparadas, os RHs não estão preparados para fazer uma entrevista com a pessoa trans, eles realmente não querem debater essa pauta trans. Então falta sim uma política de cotas, porque daí no caso a gente obriga a empresa a nos contratar, entendeu? Ela vai fazer a qualificação, né, como ela tem que ser, né? E, tipo assim, mas ela vai ser obrigada a contratar por conta do sistema de cotas. E é isso que eu tô brigando aqui em Colômbia. Eu quero pôr em votação. Eu acho que o sistema de cotas resolve, porque daí, tipo assim, elas não vão querer pagar multa. Então elas vão começar a nos contratar e vão começar a se adequar aos RHs. Mas esse projeto de lei, mãe, por exemplo, assim, precisamos de cota. A gente tem, eu acho que na faculdade da Bahia, sul da Bahia, eu não lembro do que, eu não lembro, na Bahia tem, eu acho que a faculdade da ABC teve um sistema de cota voltado para as pessoas trans. Mas eu vi o quanto a gente foi atacada, né? Não sei se você acompanhou algumas universidades que colocaram políticas, o sistema de cota. Não acompanhei. Gente, atacou de forma desumana, assim, da questão das cotas. E eu acho que a questão do empresariado, eu acho que não é nem sistema de cota, eu acho que é isenção fiscal, né? Eu acho que o empresário parceiro que contrata uma, uma, uma mana, eu acho que, principalmente, eu vou trazer o recorte da mulher negra, da pessoa negra, porque, assim, no comércio, Maiara, a gente não vê também contratação de pessoas negras, né? Então, eu acho, assim, que essas empresas, a gente tinha que dar um jeito de fazer, ou, sei lá, tirar o imposto, ou do desimposto, para contratar travestis, transexuais e também população negra, porque a gente não vai avançar enquanto inclusão. Ó, deixa eu ver com o professor Willi. Enquanto não tivermos mudança de mentalidade, as identidades trans, mesmo com retificação de nome, ainda ficarão restritas a espaços marginais. E sem parcerias com o poder público, associações de base, continuaremos vivendo transfobia como se fosse natural. Muita luta ainda por vir. Concorda, Mai? Sim, mas você pode pensar que, tipo assim, falta empregabilidade para pessoas negras, pessoas com deficiências, mas você pode ver a quantidade, quantas pessoas trans estão inseridas e quantas pessoas negras estão inseridas, quantas pessoas com deficiências estão inseridas no mercado e quantas pessoas trans. Então, pessoas trans vão ser sempre menos, entendeu? Tipo assim, eles sempre vão dar mais preferência para uma pessoa negra, para uma pessoa com deficiência, assim, do que para uma pessoa trans. Então, a gente sempre vai estar menos, entendeu? Apesar que eles também precisam, né? Tipo assim, de ter mais acesso à empregabilidade, mas eles têm muito mais do que nós. Eu acho que, na verdade, o problema do Brasil é um problema estrutural que a gente não se discute, né? As pessoas falam para mim, Renata, mas a pauta trans é uma pauta nova. Não é nova, né? A gente está presente desde o Brasil colônia, com a Chica Manicongo, uma travesti negra que chegou da África, né, com veste de quimbanda, e ali eu acho que é a demarcação da pauta travesti, né, da pauta trans. Mas a gente sempre é perseguida, né, perseguida
ou pela nossa roupa, ou a gente é perseguida pelo peito que não temos, ou pelo peito que temos, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que avançar. A alteração de nome e gênero foi uma luta muito importante para as pessoas trans, mas também não foi o grande solucionador dos nossos problemas, porque ainda estamos em via de prostituição, né? Ainda estamos na inexistência e ainda não temos espaços de protagonismo. Então, eu acho assim que nós precisamos avançar enquanto movimento, né? E aí, falando em termos de movimento, deixa eu ler só o comentário da Dani. É importante fazer com que as pessoas fazer com as pessoas, é importante fazer como as pessoas com deficiência, exigir às empresas tivesse uma quantidade mínima de pessoas de transgênero em seu quadro de funcionário, ou ter vagas especiais de pessoas transgêneros em concurso público, como já existe para portadores de deficiência. O que a Dani está falando, segura o comentário da Catuxa que eu já falo. A que a Dani falou é, por exemplo, assim, os PCDs, se eu não me engano, a cada X vaga tem 5% destinado à população PCD. Isso é garantido em Constituição Federal, né? Então, nós não temos cota para negro em Constituição e nem para não, mas existe cotas para as PCDs. Então, a empresa tem que se adequar e contratar PCD a cada X vaga. Isso é muito importante, né? Quando vai para âmbito de Constituição, de projetos de lei, as coisas avançam. Os recursos humanos, RH, precisam rever seus contratos de seleção, abrir seleção de talento. Quem começa o emprego, o primeiro emprego, com experiência, isso que eu falei para você, empresa e micro precisam rever essa realidade, né, Mai? Sim, sim. Não adianta falar assim, eu quero contratar uma trans, por exemplo, assim, tem um projeto que sempre está postando vaga de emprego, mas assim, para trans graduada, para trans com inglês, para trans. Claro que a profissionalização é importante, mas essa não é a nossa realidade. Hã? Tem que ter terminado o ensino médio inteiro, tem que ter um curso. Então, tipo, é sempre voltada para as pessoas cis. Eles não pensam nas pessoas trans quando eles vão fazer buscar pessoas para esses cargos. Até E aí, após você. Oi? Depois de você ver todo esse silenciamento, esse apagamento acho que não é só característico de Colombo, ele é característico de São José dos Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Arapongas, Londrina, Pucarana, Cambé, Cambira, Jandaia. Esse apagamento de políticas públicas, ele é âmbito, acho que nacional, sabe? Aí você vê tudo isso, você resolveu adentrar o PSOL. Sim, eu pensei assim, bom, eu sozinha não consigo, então eu vou ter que me adentrar num partido, eu vou ter que me comunicar com a frente feminista, com vereadores, com políticos, para mim tentar mudar aquela situação. E, tipo assim, ao meu alcance eu consegui, porque tipo, no postinho que eu me consulto, tipo assim, hoje em dia eu e várias pessoas trans somos respeitadas, eles nos atendem muito bem hoje em dia, entendeu? Se a gente não está bem, já é encaminhada já para um acolhimento, então eles nos respeitam hoje. Mas quando eu estava no comecinho da transição, tipo assim, eu já ouvi piada, chacota, funcionários próprios, assim, eu entregava meu cartão do SUS com o nome social e a pessoa fazia questão de ler o nome que estava no documento em voz alta, daí os pacientes começavam a dar risada. Então, tipo assim, eu tive que fazer denúncia no Ministério Público, fazer muita ouvidoria da saúde para poder melhorar essa questão. E hoje melhorou. Só que, tipo assim, eu vejo que melhorou ali no posto de saúde que eu tô. Daí, tipo assim, sou encaminhada para outro lugar, acabou. Não tem, eles têm um lugar que eles nem sabem que é uma pessoa trans. Por isso que eu acho que o problema está na Secretaria Municipal de Saúde, entendeu? Tá na gestão. Por quê? Porque falta um prefeito, né? Uma prefeita que olhe pra gente, né? Porque, tipo assim, nas eleições, eu dialoguei com o atual prefeito de Colombo, né? Eu mandei meu contato para ele. Ele falou bem assim que é uma pauta de suma importância. Ele falou que ele ia ouvir a população transcolombense, só que tipo até agora ele assumiu o mandato, não entrou em contato comigo. Tipo assim, agora vereador. Deixa...
Deixa eu ler o comentário da Juliana Paz. É preciso que a gente se organize para fazer com que sejam eleitos representantes no parlamento, pois só assim começamos a ter mais voz e políticas públicas sendo executadas. Juliana, eu acho que não basta só isso, tá? Segura o comentário do professor William. Eu conheci trans que foi eleita sendo trans, mas ela não levantou a bandeira da transexualidade, não vou dar nome, e a pessoa não fala sobre transexualidade, não quer falar, porque ela não está preparada para essa tal visibilidade. Então, Ju, eu acho que não basta só a gente colocar representante trans, né? Eu acho que vai muito além. Eu acho que pessoas que queiram debater, né? William, quanto mais estigma sobre corpos trans, negras, pobres, sem acesso à escolaridade, mais excluídos e rejeitados serão, né? Concorda? Temos que ocupar espaços de discussões para ganhar mais visibilidade e mostrar talentos competentes escondidas. Cidadania não tem corpo nem roupa certa. Isso é verdade, né? Aí eu vi, Mike, por exemplo, assim, hoje, uma bandeira que eu trabalho muito, que é o transfeminismo, né? E eu vejo que você tem adentrado o movimento do movimento de mulheres. E como que é esse rolê de um corpo T entrar dentro do movimento de mulheres? Olha, eu vou ser bem sincera para você, Renata. Eu sou a única mulher trans no meio do monte de mulheres cis. Então, no começo não foi nada fácil. Tipo assim, já fui silenciada, já, tipo assim, tentaram nem dar atenção para a pauta trans. Tipo assim, e eu fico extremamente com a raiva quando, tipo assim, eu não sou representada numa determinada fala. Eles até puxam você ali para perto, mas eles, quando vão falar uma fala, eles não citam mulheres trans, essa vivência, ou às vezes até citam, mas não como que, por eles não te ouvirem, eles não vão falar como que é a realidade das mulheres trans. Então, tipo assim, não é fácil para mulher trans entrar no feminismo com mulheres cis, porque, tipo assim, principalmente com as cis héteras, assim, é bem difícil, entendeu? Mas a gente tem que chegar aos poucos, conversar, isso às vezes cansa, mas quando é necessário pôr um pé na porta, a gente põe, porque é pra gente ser ouvida, senão a gente nunca é ouvida. Eu chamei uma convidada, não sei se a nossa convidada está aí para a gente debater um pouquinho sobre essas pautas interseccionais, que é uma grande parceira, aliada, é uma pessoa que eu sou apaixonada, é uma pessoa que... Deixa eu falar, deixa eu rasgar seda. Deixa eu rasgar seda. Infelizmente, alguns anos atrás, nós não tínhamos trans acadêmicas, não tínhamos trans produzindo, e a gente precisava de pessoas que levantassem a nossa bandeira e a nossa pauta, porque senão a gente não ia avançar em termos de nome social dentro da escolaridade. E aí eu conheci mulheres abençoadas, mulheres feministas, mulheres lésbicas, que eu particularmente, mas eu tenho um carinho muito grande pela Liga Brasileira de Lésbica. Se o movimento da Liga Brasileira de Lésbicas, assim, Renata, role no chão, pule, eu vou fazer porque eu me senti respaldada pelas manas lésbicas quando a minha casa foi invadida, e quem fez todo um rolê para me tirar daquele sistema de vulnerabilidade foi a Liga Brasileira, através da Liga e as manas feministas de Curitiba. Então, eu gostaria que a Dai falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Bem, admiro pra caramba. Olá, boa noite a todos e todas. Renata, você é maravilhosa, Maiara maravilhosa também, de Colombo. Peço licença para adentrar aí no espaço do debate trans, que é um espaço que é de pessoas que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande pela luta, pela trajetória, né, e por tudo que passam nos diferentes espaços que a Maiara já trouxe muito bem, né, das exclusões, das violências, enfim. Na Liga Brasileira de Lésbicas, a gente, desde 2008, que foi quando a Renata falou da questão de que não tinha muitas trans produzindo, sobre as questões trans e tal,
Eu mudei o meu tema de pesquisa no mestrado, na UFPR, por me sensibilizar com a pauta trans, pela tentativa de tutela, né, do movimento GGG, na Conferência Nacional LGBT, na primeira Conferência Nacional LGBT. E eu me orgulho de dizer que eu sempre caminhei ao lado, nunca à frente, nunca tentando tomar o protagonismo, nunca tutelando, nunca, sempre tive muito cuidado com isso, né? E me orgulho muito de ter feito parte dessa história, e de hoje a gente tem na academia várias mulheres trans, travestis, né? Como um espaço que foi construído e que eu participei dessa construção, a questão do nome social, na rede pública do Paraná, quando eu estava na Secretaria de Educação, né? Então, me orgulho de dizer que foi a primeira vez que numa Secretaria de Estado da Educação se recebeu uma transexual como convidada para debater a pauta trans na educação, para implementar o nome social. Me orgulho de ter feito parte dessa história, né? E na Liga Brasileira de Lésbicas, desde 2008, a gente luta muito ao lado da pauta trans, né? É uma pauta fundamental, a gente compreende o que vocês falam. Eu quero também aqui referendar as violências, né? A indignação frente às violências que os corpos trans sofrem, no nome da menina de Camusim, né? De 13 anos, uma trans de 13 anos que foi brutalmente assassinada, né? Nesse mês da visibilidade trans, que chega a me arrepiar, E dizer que a Liga Brasileira de Lésbicas, ela é uma articulação de mulheres feministas, antirracistas, mulheres cis e mulheres trans, lésbicas e bissexuais, né? E por ser essa organização, essa articulação, em todos os espaços que a gente está, a gente defende a pauta trans, né? Mesmo que não tenha nenhuma pessoa trans ainda naquele espaço, a pauta trans é uma pauta que a gente leva junto com a pauta antirracista, sempre na defesa dos direitos, né? E dizer para vocês, meninas, que vocês não estão sozinhas, de minha parte, aí é uma parte pessoal minha, eu sou uma defensora acirrada das questões trans, aonde eu estou, eu procuro defender a pauta trans. Então, eu costumo me chamar como uma agente infiltrada, né? Quando eu estava na Secretaria de Educação, eu era coordenadora da política de gênero e diversidade sexual, mas eu nunca esqueci de onde eu vim, e eu nunca esqueci quem são as minhas pessoas, as minhas companheiras de luta. Então, as mulheres lésbicas, as lésbicas não feminilizadas, as mulheres negras, as mulheres trans, as mulheres travestis, as travestis, todas esses segmentos eu sempre levei comigo, e sempre contei muito com essas pessoas de fora da Secretaria, por exemplo, para implementar política pública. Eu nunca fiz política pública de gabinete, eu sempre fiz ouvindo os sujeitos, é isso que a Mayara está colocando. Enquanto o poder público precisa escutar os sujeitos, porque quem sabe dizer quais são as dificuldades é o sujeito. A pauta trans é uma pauta específica. Se a Mayara em Colombo e as outras companheiras trans de Colombo não disserem aonde que estão os problemas e onde precisa mudar, não adianta um prefeito cis, hétero, querer achar que vai fazer porque ele sabe o que é melhor para elas. Não. Precisa ouvir o sujeito para poder fazer a política pública efetiva. Agora, em 2019, eu passei na Universidade Federal do Paraná, então sou professora do setor de educação, estou trabalhando lá com a minha amiga de longa data, professora Meg Rayara, né, que também trabalha no setor de educação, primeira travesti preta doutora do Brasil, né, que vai, com certeza, compor essa programação aí brilhante da Renata. Parabéns, Renata, você só arrasa, só me orgulha, sempre. E aí, na Universidade Federal do Paraná, vocês estavam falando de cotas, a gente tem cotas na pós-graduação para pessoas trans, e a gente está num trabalho incessante, eu e Meg, e toda a Superintendência de Políticas Afirmativas, Inclusão e Diversidade, que é onde eu estou responsável por gênero e diversidade sexual, para implementar a cota também nas graduações todas. Mas, como a Renata falou, isso são processos que demoram. Por quê? O que a gente precisa compreender é que nesses espaços nem todo mundo é sensível à causa da gente.
a gente encontra muitas resistências, né? Quando foi para implementar o nome social na rede pública do Estado, eu tive reuniões com pessoas que eram responsáveis pelo sistema, que são pessoas que têm formação, que era só incluir um campo no sistema, que para quem entende de sistema, menos de 5 minutos você faz isso. Mas a gente teve incessantes reuniões para eu poder explicar para eles a importância para uma pessoa trans, a diferença do nome social para ela. Né? E a gente ouve absurdos, a gente ouvia, então vocês querem que esteja no tapete vermelho para as trans entrar, para fazer prova? Eu falei, não, eu quero direito, elas têm o direito. Né? Então, a gente encontra muitas resistências, e por isso a gente tem que se unir e contar com Deixa eu vocês. fazer uma observação. Só fazer uma observação, Mai. Sim. Eu queria fazer uma observação, Mai. Eu acho que nós, mulheres trans, nós temos uma responsabilidade muito grande também com as mulheres lésbicas e as lésbicas com a gente. É uma pauta que ela vai caminhar lado a lado. Mai, a gente tem hoje um centro de referência para travestis para a gente se tratar, fazer hormonioterapia no Paraná? Tem o CEPAT, só que, tipo assim, ele é muito... Então, você falou que tem o CEPAT. Agora, olha só que interessante, enquanto... como muitas... A letra L, a letra T é invisível. Dai, existe hoje um centro para mulheres lésbicas, saúde da mulher lésbica no Paraná? Não, não tem. Então, por exemplo, nós lutamos desde a década de 70 por políticas públicas específicas de saúde para as mulheres lésbicas, porque a cada exame ginecológico a gente é estuprada, para aquelas que nunca tiveram relação com homens, e a gente não tem uma política específica, não tem. Então, você vê assim, Mike, por exemplo, assim, por mais que às vezes parece que a pauta trans, e eu realmente, como uma mulher travesti, eu concordo que a gente é invisível, mas na minha concepção, a lésbica ainda ela é tão invisível quanto a gente em termos de saúde pública. Enquanto a lésbica avançou em alguns aspectos, elas recuaram em termos de saúde pública. Né? Então, por exemplo, assim, a gente vê o quanto é importante a gente, enquanto mulheres lésbicas, as lésbicas enquanto mulher lésbica e nós, como mulheres trans, não atacar uma ou outra e a gente entender que a gente está no mesmo rolê, no mesmo bonde. Porque a gente é massacrada por ser mulher e a gente é invisível por ser mulher. Então, assim, eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande com as manas lésbicas, que eu sei que elas sofrem tanto quanto a gente, porque a gente, né, Mayara, que você sai na rua, a gente é invisível, a gente é violentada enquanto corpo trans, como prostitutas. Agora, um casal de mulher lésbica é gostoso desde quanto eu, homem, possa participar desse relacionamento. Eu acho assim que a pauta lésbica e a pauta trans, ela é tão desumana socialmente, porque eu acho que duas mulheres não se sentem, e eu falo isso, Mai, porque a gente tem dentro do rolê da pauta trans, e é por isso que eu queria trazer você, que está dentro do movimento feminista, carregasse esse fardo e essa responsabilidade comigo, porque a gente tem dentro do movimento trans mulheres trans lésbicas, e a gente não avançou essa pauta, a gente não sabe se a pauta está na Liga Brasileira de Lésbica ou se a pauta está no movimento trans, porque essas mulheres trans lésbicas não são reconhecidas enquanto mulher trans, então a gente está dentro desse rolê, entendeu? Então é muito importante você, enquanto essa mulher trans que está permeando dentro desse movimento feminista, como a Liga Brasileira de Lésbica também, que a gente tem também essa pauta comum, porque por mais que as mulheres lésbicas sejam cis, a gente existe agora as mulheres trans lésbicas. E aonde é que a gente vai encaixar essa pauta, né, Dai? Sim, a gente tem pautas muito próximas, inclusive pelas violências, né? Pelas violências, se aproxima, infelizmente, pelas violências, pelo abandono do poder público, né? Pelo descaso, pela questão vexatória, né? Porque quando você vai no posto de saúde fazer uma consulta ginecológica e você está com a tua esposa, os olhares são violentadores, né? As risadinhas, as chacotas, a gente passa por coisas
muito degradantes, né? Muito degradantes. E Isso sem passa. falar. Deixa eu perguntar, isso vocês, enquanto mulheres lésbicas, se uma for companheira, a mesma situação que eu e a Mai passamos, então, dentro de uma unidade básica de saúde, vocês também vão passar. Não é bem a mesma, né, Renata? Porque, assim, por exemplo, as mulheres trans que não têm o nome retificado, por exemplo, a situação vexatória, ela é incisiva por conta que chama o nome, enfim, que não é, às vezes não usa o nome social de propósito, porque às vezes é porque a pessoa é ignorante e não sabe, mas é difícil não saber porque tem uma portaria do SUS há muito tempo, né? Então, e é violento, é violento. E a pessoa, às vezes, é intencionalmente violenta, ela quer violentar. A gente vê isso na educação também. Tem professora que diz assim, não, mas não importa, eu não vou usar o nome social, porque o nome que está aqui é esse, e é esse que vai. Eu falo, não, não, porque o que muda na sua vida é respeitar o direito da outra, ser reconhecida, né? Então, várias lutas a gente travou, mas a gente passa muita situação vexatória, porque o equipamento de saúde não tem a formação necessária para nos receber, né? Eles não veem a gente como cidadãs de direito, né? Eles veem a gente como um motivo de chacota, né? Quando você vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, por exemplo, você escuta das pessoas que estão atendendo na delegacia, mas também, por que não casou com um homem? Então é isso, né? Procurou, né? Mereceu. Essas coisas, tudo a gente escuta, né? Então, é Você está violento, vendo? muito violento. Você viu, Maia, a gravidade também de tão violenta quanto a nossa pauta é a pauta L também? Que por mais que a letra L passou para o movimento LGBT na frente, não avançou muita coisa. Então, assim, e é muito importante trazer a Dai e fazer essa ponte, Mai, porque eu gostaria muito que esse movimento que você carrega também de muitas vezes de revolta, eu posso falar, Dai, enquanto eu, uma mulher trans, que muitas mesas que eu participo, não tem lésbica. E mesmo eu indagando, cadê a mulher lésbica? Né? Então, por exemplo, assim, é muito triste. E eu espero, Mai, que você comece a rever o quanto as mulheres lésbicas são apagadas também no rolê. Que a gente vai falar da mana preta, a gente vai falar da mana cis, né, da mulher negra, da mulher indígena, e muitas vezes a mulher lésbica ela vai sumir no rolê, sabe? Então, o quanto a gente precisa avançar. Pode falar, Mai. Só que, Renata, você vê a mulher, a única mulher que também passa preconceito, mas ela é a mais privilegiada, que é a cis hétera. E muitas vezes ela reproduz vários machismos e preconceitos. Eu, dentro do meio feminista, tipo assim, eu sempre, como que eu posso dizer, fui bem acolhida pelas lésbicas. Agora, pelas cis héteras, é uma repulsa, assim, tão grande. Mas o qual? Será que não são as hard fans? O qual lésbica? Isso Qual que mulher eu cis? pensei que elas poderiam estar dentro do coletivo, mas a Léo falou que do coletivo não tem Red Fem, né? É que faz parte do coletivo feminista de Colombo. Infelizmente, assim, eu gosto muito de discutir a pauta feminista, porque a pauta feminista ela é bem ampla e complexa, né? Eu vejo assim que o movimento feminista ele luta pela a desconstrução de alguns estereótipos, né? E aí chega a gente, eu, por exemplo, quem me conhece sabe o quanto eu amo roupa curta e quanto eu amo salto. Faz parte da minha extensão. E muitas vezes é exatamente isso que o movimento, um dos segmentos do movimento feminista, que não é todos, são contras. E aí eu estava vendo, eu vou até passar para a Dai, que eu acho muito interessante, que dentro do próprio movimento lésbica, né, existe o movimento lésbica feminista, né, que tem aquela bandeira LGBT com beijinho, né, com marca de batom no canto, né? Então, assim, a Liga Brasileira de Lésbicas, ela é um movimento de lésbica feminista, né? Está em Colombo, né? Tem a professora Gisele e a professora Anne, são de Colombo, são da Liga Brasileira de Lésbicas também, está no Brasil inteiro, nas 5 regiões e tudo mais, tal. E a gente, Liga Brasileira de Lésbicas, repudia a pauta das feministas radicais. A gente não fecha com elas, seja hétera, seja lésbica, seja... Mesmo sendo lésbica, a gente não fecha com elas. Porque a pauta das feministas radicais, do nosso ponto de vista, gera violência. Ela não abre para o diálogo, ela gera violência e ela enxerga os corpos trans como corpos menos importantes. E não é o nosso rolê.
A gente luta junto com as meninas trans, junto com as mulheres trans, junto com as travestis, sem assumir o protagonismo, mas sempre no apoio, né, dessa parceria. A gente não reconhece esse feminismo radical aí que diz que mulher trans não é mulher. A gente acha isso o fim. Para nós, isso aí não procede, entendeu? Você já sofreu, Maia, esse feminismo radical? Menina, eu cruzei com algumas mulheres dessas e até tentei dialogar, ver quais são os argumentos, mas assim, ó, muito dos argumentos não convencem e muitos dos argumentos são violentos, muito violentos, não tem diálogo. Quando não tem diálogo, é fascismo, entendeu? É fascismo, porque não tem diálogo, é fascismo. Você não escuta o que o outro tem para dizer, o que o outro precisa, o que a outra pessoa está sofrendo, o que ela está sentindo. Para mim, isso aí só gera violência, entende? Se não tem diálogo, gera violência. Como você falou, por exemplo, das translésbicas, né? O movimento feminista lésbico está fazendo esse diálogo com as meninas translésbicas, tem ainda muita discussão para acontecer, porque ainda é uma pauta meio fluida, né? Ela é fluida, que vai no movimento lésbico e vai no movimento trans, então é fluida, né? E fica meio, parece que as meninas não têm lugar, né? Porque no movimento lésbico não é toda lésbica que aceita, no movimento trans não é toda trans que aceita, não aceita. E aí, né? Não aceita, enfim. Então, tem esses diálogos, e esses diálogos estão acontecendo, mas o rico da coisa é quando tem diálogo. Quando o diálogo é exterminado, aí é monólogo e é fascismo, e é violento, e daí não avança de lado nenhum. Do meu ponto de vista, não avança de lado nenhum, né? Você já conheceu, Maia, uma translésbica? Translésbica, não, assim, perto de mim, não, assim, mas por rede social, sim. E como que você, enquanto uma mulher trans e feminista, vê essa pauta? Onde que você, assim, tentaria dialogar se acaso uma mulher trans sofresse uma violência ou tivesse um relacionamento assim? Ela sofresse violência por ela ter um relacionamento lésbico, é isso? Se nós temos, vamos por uma mulher trans e uma mulher lésbica, ou seja, as duas são mulheres, certo? Sim. E aí, de repente, uma foi violentada. Como que você agiria, assim, enquanto... Que é um tema que a gente tem que debater e a gente tem que estar preparada. Uma hora, um dia, vai acontecer, né? E você, enquanto uma mobilizadora social, aí de Colombo, vai que de repente surge um caso assim, né? E aí? Aí ela procurou você. A gente tem que se envolver, né? Tentar ajudar de alguma forma, seja ligando para algum lugar, a gente tentar se envolver com a situação mesmo e tentar achar uma solução, né? É isso. Eu queria. Pode falar que a live é sua hoje. Eu queria entrar em um outro assunto também. O quão as delegacias, né, seja do estado do Paraná ou do Brasil, que estão despreparadas para atender mulheres trans, LGBTs no geral. Mas eu acho que mulheres trans têm um ódio a mais, um peso a mais com a gente. Eu sei quando eu fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo, né? Assim que eu cheguei lá, os policiais não tiravam o olho de mim, me olhavam com cara de ódio para mim. Eles começavam a apontar aquela arma deles para mim, entendeu? Assim, tentando me intimidar ou me causar algum medo. E tipo assim, e daí tinha uma CIS do meu lado, a CIS foi super bem atendida. Quando chegou a minha vez, o atendente olhou com uma cara de nojo para minha cara. E tipo assim, ele me deu um papel e tipo meio me dispensando rápido. Então, tipo assim, eu me senti pior que um animal ali, porque eu fui muito destratada. Imagina se eu fosse fazer um boletim de ocorrência, se eu fosse agredida, como que eu seria tratada naquele momento? Será que o boletim seria lavrado corretamente? Por eu estar retificada, eu tenho total amparo da Lei Maria da Penha também, como qualquer mulher cis. Mas será que eles iam me respeitar em relação a isso? E deixa eu fazer uma OBS, uma observação. Eu acho que independente de você estar retificado ou não, você já é amparada enquanto mulher. E é isso que o poder público tem que entender, que eu não preciso estar retificada, mas assim, eu estou fazendo essas correções porque tem muitas meninas trans que podem ver o rolê aí, que elas têm que entender que a partir do momento que eu assumi minha identidade trans, a minha mulheridade, eu já sou amparada pela Lei Maria da Penha, né, Dai?
Sim, a gente tem que exigir isso. Se eles não sabem, nós temos que contar, entendeu? Contar e exigir. E dizer é direito, é lei e tem que acontecer. Só que para eles, eles, tipo assim, eles já têm uma dificuldade de nos aceitar. Então a gente tem que achar argumentos para poder convencer. E mesmo assim, às vezes nem, como eu próprio te disse, eu nem o retificado, eu consegui um atendimento como se fosse qualquer mulher cis. Imagine as manas que não são, entendeu? Então retificada não tem muito valor para eles, né? E sim, deveriam ser atendidas tanto as que são retificadas quanto as que não são retificadas da mesma forma, e da mesma forma que as cis também, ter total respeito, né? Ser parada da mesma forma, mas infelizmente não é assim. Eu acho que por isso que é importante a articulação política, né? Então, quero parabenizar o movimento aí do Coletivo Feminista de Colombo, que se organizou, que a Maiara faz parte, a Liga está junto, tem um monte de organizações feministas dentro, tem vários em partido político, tem um coletivo bem lindo aí de Colombo, porque assim, ó, quando acontece um caso desse, por exemplo, e várias organizações pressionam o poder público, o coletivo de Colombo, do meu ponto de vista, ele tem é uma potência política no município de vocês. E aí, a partir do momento que acontece uma coisa dessa, Mayara, você traz para o coletivo, várias organizações vão com peso no poder público e exigem assim, ó, vamos fazer uma formação nas delegacias. Nós aqui vamos dar a formação. Porque vocês não sabem o que é uma mulher trans, vocês não sabem o que é uma travesti, vocês não sabem o que é uma mulher lésbica, feminilizada ou não feminilizada, vocês não sabem nos atender. Nós, movimentos sociais, vamos ensinar. Porque nós não aceitamos ser maltratadas. Nós não aceitamos ser maltratadas no poder público. Eu acho que esses corpos que performam, essa tal, eu vou colocar entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra, feminilidade, eu acho que sofrem, de certa forma, essas violências, né? Sim. Tem uma questão bem interessante, Renato, no caso da pauta lésbica, que é a mulher lésbica não feminilizada, né, que é a sapatão. A sapatão, ela é extremamente maltratada nas políticas públicas, porque ela performa masculinidade num corpo que se supõe que tem uma genitália feminina compulsoriamente designada ao nascer e toda essa discussão. Mas você olha, é um boy, né? E aí chega, tem o nome feminino, e aí dá o maior pano para manga e é muito violento, entende? Porque afronta a sociedade, afronta. É uma afronta. Eu quis trazer até mesmo o debate, porque, Mai, eu hoje, como a gente levanta a bandeira trans, e existe muitos homens trans que colam na minha, e aí eu tenho muitas mulheres lésbicas que me ajudam, e às vezes tem as lésbicas masculinizadas, e às vezes é muito difícil aquela lésbica masculinizada com o homem trans, né? É uma pauta tão sensível que às vezes eu tenho medo de ser indelicada, né? Porque às vezes é apenas uma sapatão que ama a sua sapatonalidade, né? E às vezes quando é muito engraçado assim como a gente tem que ter o bom senso e muitas vezes perguntar, né? O perguntar nunca ofende, né? Eu não sei se isso acontece com você, Mai, Dá, eu queria perguntar também, porque eu acho que agora existe o rolê dos homens trans estão muito forte hoje, graças a Deus, eu fico muito feliz de ver o empoderamento dos meninos, mas principalmente quando eles estão transicionando, né, que às vezes ele performa a lésbicas masculinizadas, né? Sim. A questão das lésbicas não feminizadas ou masculinizadas e dos homens trans é muito pautada também pelo machismo, né? Porque é uma afronta à identidade que se pretende hegemônica, né? Da masculinidade cis, hétero. É uma afronta você performar uma masculinidade num corpo que não é reconhecido pela norma de gênero e sexualidade, né? Compulsoriamente descida goela abaixo na nossa sociedade ocidental, entende? Mas é uma afronta, e aí a afronta, ela gera reações, né? E as reações em relação a esses corpos, elas são violentas, inclusive nos espaços de políticas públicas, né? Saúde, educação,
assistência social, enfim, né? Porque são corpos que afrontam essa masculinidade que se pretende hegemônica, que pretende reinar absoluta, né? Controlar todos os outros corpos. Você viu que, em mais, você viu como é gostoso? Ó, olha, a coordenadora do Transgrupo, Marcela Prado. Olha, Mayara, na tua live, um textão. Vamos ler o que a Carol falou. É, é, vale lembrar que as delegacias das mulheres só. Tá travando, Renata. Oi, então. Vale lembrar que as delegacias de mulher só atendem casos de violência doméstica dentro da Lei Maria da Penha. Em casos de violência por outros motivos, a delegacia é responsável por esta, por enquanto, como setor vulneráveis dentro do DHPP, né, Delegacia de Homicídios. O Paraná todo, em breve, passará por uma formação e um novo sistema de acolhimento nos boletins de ocorrência, compondo a inclusão do campo para identidade de gênero, nome social, orientação. Isso será feito em todos os. Acho que ela continua, né? Pode tirar. Esses problemas de expressão de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, precisam ser levados às escolas. São informações importantes que precisam ser passadas à população por meio de educação. A Juliana, para quem não está conhecendo, quem não conhece ainda ela é de São José dos Pinhais, é uma mulher trans, ela é advogada, tá? Toda a minha admiração, Carolina Nascimento, a sua luta. Que legal, né, Mai? Mai, está ouvindo? Mai? Oi. Você viu que bacana esses comentários? Sim, sim. Eu quis trazer particularmente um rolê e o bonde do movimento feminista no teu rolê, porque eu vi que você tem essa questão da pegada do movimento social da parte feminista, e eu, dentro do movimento feminista, eu participei da construção do 8M de Curitiba, e eu posso dizer que eu fui muito acolhida, e para mim é um grande prazer imenso ver que você está ajudando na construção do 8 de março, né, na construção da Frente Feminista de Colombo. Eu cheguei, às vezes, com muita raiva, né, dentro do movimento feminista, que às vezes a gente quer vomitar, né, toda a nossa fúria, mas eu acho que a gente tem que trazer essas mulheres cis para junto da gente, para o nosso bonde, né? Então, eu tenho que agradecer, assim, primeiro, a Frente Feminista de Curitiba, que eu sou apaixonada, que eu acho que existe um protagonismo muito grande, né? A Liga Brasileira de Lésbica, por não esquecer da nossa pauta, da pauta das mulheres trans, e dizer que eu acredito, sim, nessa política de inclusão, e eu espero, assim, Mai, que você leve todo esse rolê dessas pautas das mulheres. E quando a gente pensar em termos de saúde pública de mulheres trans, que é claro, a gente não tem hormônio, a gente não tem N rolês, aí a gente tem que pensar que existe uma população tão invisível quanto a gente na saúde, que são as mulheres lésbicas, que nem tem nenhum ambulatório, nenhum centro, e isso dói, não dói, mãe? Sim, claro, e tipo assim, eu sempre tive um diálogo bom com as cis lésbicas, assim. O ruim é com as cis héteras, porque, tipo assim, não é que a gente é grossa, que a gente é violenta, entendeu? É porque realmente a gente não é ouvida, a gente é silenciada o tempo todo, aquilo vai irritando, né? Ou às vezes faz um texto, a mulher trans não é incluída, ou se é incluída de uma forma rasa, porque justamente elas não nos escutam. Então, justamente é isso. Eu admiro muito as lésbicas, entendeu? Pelo apoio às mulheres trans. A gente tá uma luta unida, entendeu? A pauta de uma avança, a pauta da outra avança. Ó, tem a aluna Light que fez uma pergunta, e aí eu vou jogar para você responder. E aí a gente vai, depois vou jogar para nossa companheira, para Dai. Ó, como os grupos trans se mobilizam para a empregabilidade? Depende do grupo, né? Ela tá falando de grupo de Facebook, esses assim? Não, enquanto nós, mulheres trans, se mobilizamos para a empregabilidade. Ótima pergunta dela. Olha, eu acho assim que se uma mulher trans, que ela consegue um emprego, você está falando no geral, de nós pessoas trans, né?
Aham. Ela consegue um emprego, ela provavelmente vai ajudar a mana lésbica, a mana trans, né? Agora você vê um homem trans que consegue um emprego, ele praticamente esquece que tem manas trans na esquina, que estão precisando de empregabilidade. Na minha cidade mesmo, assim, tem 5 homens trans trabalhando registrado, encontro eles nos ônibus, e, tipo assim, eles não falam nada no trabalho deles sobre a questão da pauta trans, não falam nada das manas trans, então, tipo assim, às vezes o próprio movimento não se ajuda, entendeu? Mas isso mais dos homens trans, as mulheres trans, uma tenta ajudar a outra. Mas eu acho que os manos trans, eu acho que eles têm eu acho que eles têm uma unidade entre eles, né, Dai? É da característica da pauta política, né? E tem uma questão em relação aos homens trans também, que é a questão da busca pela invisibilidade. Eu conheço muitos homens trans que nem se colocam como homens trans, eles se colocam como homens e ponto final. Sim. Eles desejam essa invisibilidade e a gente tem que respeitar. Enfim, né? É da própria constituição subjetiva do sujeito, né? Então, se a luta é por invisibilidade dessa questão trans para a pessoa, né? E aí isso leva a pessoa a não tocar muito no assunto na pauta trans. Entende? Ela acaba. Isso é uma crítica que já vi várias pessoas trans acadêmicas fazendo, inclusive sobre essa questão, né? O quanto essa busca por invisibilidade deixa de contribuir com a pauta coletiva, né? Trans. Então, mas é uma crítica, Mas não, uma questão que ainda está sendo bastante debatida, né? Mas é uma característica dos homens trans, de alguns, né, que eu tenho contato. eu particularmente eu conheci muito, mas muito homem trans, e aí, por exemplo, assim, depois de um ano de TH, de hormonioterapia, quando eles retiram a mama, eles ficam literalmente aparência cis, né? Eu, às vezes, eu tento trazer os homens trans para fazer fala, e desde então, Mayara, eu vou te convidar para assistir os nossos debates, mas eu acho que a gente não pode exigir também. Claro que eu gostaria que todo mundo fosse trans, fosse militante, saísse igual a Dai, a Léo e tantas outras lésbicas ou humanas trans saísse gritando pela rua. Mas eu acho que a gente não pode exigir, porque o que a gente quer ser é incluída. Então, se os meninos trans conseguiram ser incluídos, ok, pronto, avançou, né? Eu acho que avançou. Só que às vezes dói na gente, Mai. Por exemplo, assim, os meninos, eu tenho muitos meninos trans e eu não posso cobrar, tá? Eu não posso, porque eu acho que a partir do momento que não está mais machucando o íntimo dele, né, ser visto enquanto trans, mas sim enquanto cis, né, ok, né, eu luto pela pauta trans, eu gostaria que todo mundo tivesse o orgulho de ser trans e saísse gritando, mas se os meninos não querem, ok, né, não vai machucar, a saúde mental dele tá ok, isso dói para nós, mas às vezes machuca, entendeu? Fala assim, nossa, puxa vida, como que ele não vai fazer isso? Né? Por que ele não vai gritar? Por que aquela mana transpassável, que eu não gosto da palavra passável, mas, né? Mas Renata, às vezes não é nenhuma questão assim de levantar a bandeira, tipo assim, ele tentar ajudar a mana trans dele, que tipo assim, ele vê que tá precisando de um trabalho, às vezes ele vai ajudar uma cis e não ajuda uma mana trans. Obviamente isso. Pessoas cis já tentaram me ajudar com empregabilidade, assim, porque eu sou retificada, mas eu não tenho totalmente os documentos. Então, estou terminando isso. Mas pessoas cis estavam tentando me ajudar. Agora, pessoas trans, não. Tipo assim, justamente esses homens trans que estão empregados, que eu encontro quase praticamente todo dia no ônibus, nunca me falaram nada. Então, tipo assim, não é nem a questão, tipo assim, de levantar bandeira, mas, tipo, falar de empregabilidade na empresa, por que não contratam mulheres, homens trans, assim. Mas aí, eu vou jogar um dado, a Dai pode me corrigir também. Eu acho que existe uma coisa bem forte dentro do próprio movimento LGBT, do próprio movimento dos homens trans, que é o machismo. E a nossa luta enquanto mulher é a desconstrução do machismo, aí eu vou jogar para vocês duas. E eu estava vendo assim que quando uma mulher chefia uma empresa, a probabilidade dela chamar outras mulheres é bem forte, né? Então, eu quero, assim, será que de repente, no movimento dos homens trans, assim, de repente, de alguns, não vou generalizar,
porque eu conheço homens trans maravilhosos. Será que não é, de repente, a desconstrução do machismo que nós, mulheres trans, lutamos e a Dai, como mulher lésbica, luta? Será que não é exatamente isso, Dai? E Nai? Tem a produção da subjetividade, né, a construção da identidade de homem trans, ela perpassa por essa masculinidade, inclusive a masculinidade tóxica. E aí, nessa produção, muitos homens trans, eles se produzem, têm se produzido, têm atitudes, têm práticas sociais de machistas. Nós somos uma sociedade machista. Todos e todas somos constituídos numa sociedade machista. Então, tem essas interferências, sim, em muitos homens trans. Assim como a gente vê em mulheres cis. O machismo, a Mayara mesmo trouxe. Como é que pode mulheres cis reproduzindo machismo? Mas é que nós somos resultado de uma sociedade machista, elitista, lesbofóbica, bifóbica, transfóbica, homofóbica, racista. A gente é resultado dessa sociedade. E por isso que a nossa luta é tão importante, para mostrar que as coisas podem ser diferentes, mas para isso precisa muita luta, porque é desconstrução histórica e social, e demora, e cultural, né? E aí, Mai, o que você acha? Eu acho bacana essa ideia dela, que, tipo, sim, realmente, a gente é fruto da cisgeneridade, a gente é fruto do machismo, né? Mas, tipo assim, a gente tem que sempre estar se desconstruindo, negando isso e tentar levar mais visibilidade, né, para a causa. E, tipo assim, o que eu queria falar em relação aos homens trans, a gente pode pegar o Tami Miranda como exemplo. Teve uma live que ele chamou uma promotora de justiça, né? E no caso lá, ele estava falando dos direitos das mulheres na justiça. Daí, tipo assim, ele não citou nenhuma vírgula mulheres trans. Tipo assim, e tipo, ele levanta assim a bandeira assim feminina, assim de violência contra as mulheres, mas ele não inclui mulheres trans. Isso que me indigna tanto, e ele sendo um homem trans. Então, mas ele não é o único, tem vários homens trans desse tipo, assim, que sempre vão puxar pro lado da cis e não pro lado da trans. Agora não sei se você viu, Mai. Olha só, você viu quem que ele chamou para trabalhar no gabinete dele? Não. A Léo Áquila, né? A Leonora. Que também eu não estou deslegitimando ela enquanto mulher trans, né? O Vitor Henrique, que é um homem trans, falou: Tami Miranda não representa nem os homens trans, né? E a Leonora, né? Não sei se vocês conhecem a Léo Áquila, que agora foi chamada para trabalhar como assessora do Tami Miranda. Então, ela também, você não vê ela lutando enquanto mulher trans, né? Ela está lutando contra qualquer outra coisa, né? Menos sair lutando enquanto a causa trans. Vamos ler que a Carol falou, é só mais uma colaboração para que não tenha conhecimento mesmo. Mulheres trans não retificadas que sofram violência doméstica, seja por uma outra companheira não retificada ou família, estão amparadas pela Lei Maria da Penha. Olha, a Carol, Dai, ultimamente, ela tá assim, muito classuda, assim, sabe? A Carol, assim, ela vem. Muito gostosa. Hein, Mai? Eu 2000. Esses 2000 e tralalá. Teve uma mulher trans que estava tentando retificar o nome dela numa outra cidade do interior e o cartório não queria aceitar. Aí a Carol, ela veio toda com essas linguagens técnicas do provimento, falou assim, olha, vocês são obrigados a aceitar, como é que você chama? Aí o cartório falou assim, não, mas o fulano, você não é fulano, é a fulana, isso que você está fazendo é transfobia, então é muito legal quando a gente vê essa linguagem técnica, e eu acho, Mike, que você tem muito... Nossa, se você colar na da Carol, se você colar na Liga Brasileira, com a Dai, com a Léo, acho que você vai aprender muito, acho que vai te fortalecer enquanto movimento. E aí, Dai, a Mayara, assim, ela tá com esse diálogo com o poder público em Colombo pela pauta trans, assim, sabe? Eu acho muito importante estreitar relacionamento, né? Porque além da pauta trans entrar, eu acho que a gente tem que fazer avançar a pauta lésbica, que também não saiu do papel, né? Tá tão invisível quanto a gente, né? Enquanto nós, mulheres trans, somos assassinadas, vocês são violentadas dentro de casa, né? Eu não sei, existe uma estatística de...
Tem estatística de estupro corretivo, que tem muitas pessoas até que banalizam, né? E é uma violência muito difícil de notificar, porque a vítima fica muito destruída para poder notificar. E tem toda aquela questão do ciclo da violência, né? Sexual, e que não é só sexual, ela começa com psicológica, ela vai minando, né, o empoderamento da pessoa, ela vai tirando a autoestima, a gente tem vários casos de suicídios de lésbicas, né, que não aguentam, mas a violência, na sua maioria, contra as lésbicas é dentro de casa. Nesse tempo de pandemia, aqui no Paraná, a Liga Brasileira de Lésbicas atendeu quantos? 83 casos de lesbofobia. E a gente teve vários casos de meninas, adolescentes lésbicas, que foram agredidas, inclusive dentro de casa, porque aí, com a pandemia, tá, isolamento social, estão dentro de casa, preso com o agressor, né? E teve uma menina, por exemplo, um caso que me marcou muito, que é aqui de Curitiba, que a menina foi espancada pelo pai, a mãe mordeu, tirou 3 camadas de pele da menina, só porque a menina estava conversando com uma namoradinha lésbica, adolescente, né? A menina tinha 16 anos. Aí teve que acionar Conselho Tutelar, Ministério Público, né? Então, assim, a violência contra as lésbicas, ela é subnotificada. É um problema da violência LGBT em geral, que é subnotificado, porque o poder público não tem preço, né? Porque nós somos corpos que importam menos, né? Somos corpos que valem menos. Somos corpos que lá naquela pilha de processo da delegacia fica embaixo da pilha, ser investigado depois, se sobrar algum tempo, algum dia, né? Enfim. Então, a subnotificação ela é muito presente, né? A gente tem o dossiê do lesbocídio, que foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Sônia Soares, mais 2 companheiras, e que ali ele traz os casos, né, de violências. A gente teve um caso emblemático, por exemplo, que foi da Luana Barbosa, que é uma lésbica negra, que foi assassinada pela polícia. É uma sapatão negra, né? Não era feminilizada, ela era masculinizada. Ela chegou a erguer a blusa para mostrar que era mulher. Ela foi revistada por policiais masculinos e foi espancada, ela morreu apaulada. Os policiais mataram ela paulada, mesmo ela levantando a blusa e dizendo que quero revista feminina, enfim. Né? Então, como esse, né, a Ilane, em Goiás, que foi espancada por 3 homens, com barra de ferro, um facão e pedaço de pau. A menina tinha 17 anos, era sapatão também, só que essa é branca. E a menina com 17 anos, hoje ela não tem mais vida. Ela ficou com sequelas, ela tem várias convulsões por dia, ela perdeu todos os dentes, ela ficou com traumatismo craniano, ela não tem mais vida, entende? Então, a violência é subnotificada, né? E ela existe, e ela está dentro de casa e está pela mão do Estado também, né? Porque a polícia é do Estado, né? E a polícia está lá. Mas você conheceu algumas violências, fora as próprias violências que você sofre enquanto uma mulher trans em Colombo? Assim, eu já ouvi relatos assim de violências, assim, tipo, em relação a posto de saúde, a mesma coisa que eu passava, né? Mas assim, violência física, assim, atualmente não, nunca ouvi falar assim de relatos de nenhuma pessoa LGBT em Colombo, assim. Mas eu converso com uma mana trans que ela é de um tempo atrás, que ela fazia prostituição na Ribeira, ela contava como que era bem antes em Colombo, falou que viu várias companheiras dela morrer, né? Então ela me conta tudo como que era antes em Colombo, mas agora as coisas evoluíram um pouco, assim, mas não soube de nenhuma mana trans morta em Colombo. Bem, gente, para quem está assistindo essa live, a gente está no mês da visibilidade trans, trazer a pauta da Maiara enquanto uma protagonista, uma mulher trans, em um corpo político, né, permeando os movimentos feministas, pertencente à Frente Feminista de Colombo. É muito interessante essa construção, e eu acho que enquanto corpo trans, a gente tem responsabilidade de também trazer a mana lésbica. E é por isso que hoje também a gente traz, eu já leio o comentário da Carol, por isso que a gente traz a Dai, da Liga Brasileira de Lésbica, porque a Dai, ela tem eu trouxe ela como convidada parceira, porque ela ajudou na implantação do nome social de pessoas trans na questão do Estado do Paraná.
né? Mas mais do que o nome social, a gente precisa também avançar enquanto políticas públicas. E é por isso também que é importante a gente dialogar com o poder público, e esse papel a Carol, enquanto coordenadora do Transgrupo Marcela Prado, tem feito dentro do estado do Paraná. Eu vou ler, eu nesta questão de respeito à construção dessas identidades, inclusive vendo que muitas seguem esse machismo estrutural, mas cobro sim pela não invisibilidade da luta travesti, que foi que nos trouxe até aqui e nos permitiu poder expressar nossa existência. Ninguém nasce uma pessoa travesti ou transexual pronta. Isso vem de uma construção, e sim uma luta, não pode ser apagada. Sobre esse comentário da Carol, Dai, por exemplo, assim, às vezes a gente comete falha, né? E eu acho que a gente, quanto movimento social, a gente tem que aprender. Eu achei, assim, não, todas nós somos mulheres trans. Não. Existe hoje muito forte dentro do próprio movimento travesti transexual o empoderamento travesti. Só que se a gente só vai entender o protagonismo da travesti quando a gente estudar as nossas antecessoras, não se apaga, né, uma luta. E quando a gente tenta apagar, Mai, às vezes elas avançam, né? A mesma fúria que às vezes a gente joga no movimento feminista, as próprias mulheres trans jogam na gente por querer apagar o movimento travesti. Eu, particularmente, trabalhando no Transgrupo Marcela Prado, eu fui entender a questão quando a gente fala assim, porque a fulana anda com gilete na boca. Eu só fui entender quando eu conheci uma mulher uma travesti de 60 anos, que disse que a questão na ditadura militar, como as travestis apanhavam por tema de vadiagem na rua, então elas andavam com gilete na boca, elas se cortavam o braço, aí enchia o corpo de sangue, né? Aí os policiais não pegavam nessa mulher porque ela poderia estar contaminada, não era nem pelo HIV, era pela sífilis, né? Que era algo assim gigantesco. Então, a gente vai entender que o quão importante essa construção do movimento travesti foi grandioso para que hoje essas mulheres trans possam falar que ela é trans, ou que elas são transgênero, a transgeneridade. Eu hoje, eu me identifiquei, mas enquanto travesti, porque eu acho que toda essa revolta que eu faço, questionando o Estado, esse ato da gente sair na rua é um movimento travesti que fez, né? Não luto hoje para que as meninas sejam militantes, eu quero que elas também tenham a mesma passabilidade que os homens trans, mas eu gostaria de dividir o fardo com outra pessoa porque tá pesado, né, Dai? Carrega o fardo. O que você acha, assim, Mai, sobre essa questão das manas que se identificam como travesti, mesmo sabendo que você, assim, se eu apagar a travesti de uma fala, eu posso levar para o lado do próprio movimento trans-travesti? Assim, na verdade, as pessoas fazem muita diferença, inclusive até o próprio governo, entre mulher trans, entre travesti. Na verdade, é uma identificação pessoal de cada uma. E, tipo assim, é claro que a gente não pode esquecer de uma história que teve há muito tempo atrás, foram as travestis, né? Eu me identifico quanto mulher trans, mas eu carrego esse nome travesti comigo como sinal de luta e resistência. Mas, tipo assim, eu acho que assim, não devia falar de diferença. Somos iguais, somos as mesmas mulheres. É só um termo de identificação, como cada uma se identifica, né? E né, Dai? Mas eu acho que a gente vai demorar muito ainda para avançar, né? Eu vejo enquanto movimento, eu piso em ovos, assim, porque eu vi que quando teve a marcha da visibilidade trans em São Paulo, a Renata Peron, que foi organizadora, ela esqueceu de colocar travesti. Meu Deus, ela foi massacrada pelas travestis que falaram que ela estava querendo fazer um apagamento e uma política de higienização. Então, por exemplo, assim, a gente que é militante, e por isso eu trago a Dai enquanto pesquisadora, enquanto essa mulher que pesquisa e luta, que a gente, como movimento social, às vezes a gente não pode apagar, né? Só que é muito difícil a gente contemplar todos esses corpos e identidades, porque em algum momento a gente dá medo de errar, né? Sim.
Mas a ancestralidade travesti, né, que é a pesquisa agora da Meg, que ela está desenvolvendo, que eu já tinha indicado na minha tese de doutorado, que a gente defendeu juntas, uma no dia 30 de março de 2017 e a outra no 31. E eu trabalhei na minha tese de doutorado com as professoras trans, né, usando professoras travestis e trans do Brasil, né. A Meg, inclusive, participou da minha pesquisa. E lá eu indiquei, e agora a Meg está desenvolvendo a pesquisa da ancestralidade travesti. Realmente, a experiência travesti brasileira, ela é única, né? E a história da travestilidade no Brasil, ela é fundamental. Não dá para apagar, mesmo que tenha tentativas, nunca vão conseguir apagar, porque é uma potência muito grande de corpos, como foi colocado no comentário aí, muito sangue foi derramado, né? Muito sangue foi derramado, muitas barreiras foram enfrentadas, tem uma... Você veja que tem uma linguagem específica, né, no mundo travesti. Tem uma linguagem, é uma cultura, existe uma cultura brasileira cheia de sentidos e simbologias, e que é muito interessante, que precisa realmente ser muito respeitada, né? Então, as que vieram antes, né, as do movimento das travestis, que a gente chama as baluartes do movimento, né? Então, por exemplo, Fernanda Benvenuti, né? Como ignorar que a Fernanda Benvenuti foi para o movimento social LGBT como um todo, e especialmente para o movimento de travestis transexuais, né? Não tem como ignorar, não tem como apagar a história da Fernanda Benvenuti. E ela é quantas outras, desde Chica Manicom, quantas outras não tiveram a contribuição para que hoje essa fosse uma questão, para que hoje a gente estivesse fazendo live, né, discutindo essas questões como questões importantes, né, como corpos políticos e corpos que reivindicam a cidadania, que têm todo o direito à cidadania, em todas as políticas, né, públicas. Então, para que a gente tivesse hoje esse debate, muitas ficaram pelo caminho. E isso não dá mesmo para ignorar. Assim como no movimento de lésbicas. Tem muita ancestralidade também no movimento de lésbicas, principalmente lésbicas feministas, né? Então, não dá para ignorar mesmo. Não dá para ignorar mesmo, porque senão né? É aquela puxada, né? Não dá mesmo para ignorar, e nem para tentar apagar. Eu reverencio muito a trajetória dessas que vieram no começo, né? Do enfrentamento em relação à polícia, do enfrentamento... Porque tinha travestis que não podiam andar na rua de dia. Na história, a gente tem esses relatos, né, esses registros. Em todos os lugares tem travestis. Aquela cidade que a pessoa diz, aqui não tem travesti, não é porque ela sai em horário que você não está na rua. Porque existe. Está em tudo que é lugar. Né? Então, e são cidadãs e têm o direito às políticas públicas na sua plenitude. Né? E as que vieram antes, realmente, fundamentais. As histórias são fundamentais. Você viu que delícia, mãe? A gente tem que tentar também, como que eu posso dizer, desmistificar o termo travesti, que é muito associado a muitas coisas, né? Quando você chega para a pessoa cis hétero e fala mulher trans, a pessoa tem uma repulsa, mas normalmente ela vai. Agora, se você falar travesti, a pessoa já assusta e foge. Então, por conta de toda essa como que eu posso dizer? Toda essa associação que o nome travesti carrega. Então, a gente tem que tentar desmistificar isso, entendeu? Da mesma forma que uma mulher trans é bem vista, né? A mesma forma uma travesti também tem que ser igual, porque somos iguais. Não existe diferença entre uma mana trans, uma travesti, nem física, nem nada. Só uma forma de identificação, né? E como a Daiana falou, é muita luta das travestis, a gente nunca vai esquecer, né? Sempre vai falar das travestis, né? Que foram elas, né? Antes da ciência olhar para nós, as travestis que estavam lutando, né? Então, elas nunca vão ser apagadas, né? Essa identidade nunca será apagada. Eu acho que essa live, particularmente, ela tem referência muito importante. Eu acho que tanto nós mulheres,
se a gente lembrar que a parada LGBT no mundo aconteceu com o protagonismo de mulheres trans e elas foram invisibilizadas, e que no Brasil aconteceu através do levante do Perros Bar com o movimento de mulheres lésbicas, e que também foram invisibilizadas, a gente vê que a gente está bem juntas, né? A gente vê que a gente tem muito que avançar dentro dessa invisibilidade e apagamento, né? Né, Thay? E a gente vê o quanto a gente pode se complementar na luta, né? Porque o nosso inimigo é outro. Se a gente se junta, quanto mais a gente se juntar, mais forte a gente vai ser. É isso. Né? A gente pode até discutir entre a gente, uma ouvir a outra, né? Ter, ceder aqui, ceder ali, porque relação política também é isso, né? Não precisa ter esse diálogo, precisa ceder muitas vezes, precisa consensuar outras vezes, precisa avançar, recuar, mas sempre junto, porque junto a gente é mais forte, e o nosso inimigo é bem outro, né? Não são as trans inimigas das lésbicas, nem as lésbicas inimigas das trans, ao contrário, nós temos que nos juntar para poder derrubar o patriarcado, o racismo, né? O machismo, tudo isso, todos esses ismos que nos assolam aí todos os dias. É verdade, olha que delícia. Eu quero agradecer a participação da Liga Brasileira de Lésbica, através da professora maravilhosa, que eu amo de paixão, admiro. Eu acho que a minha admiração, eu vou agradecer, porque eu sei o quanto é difícil de pessoas escreverem pela gente, ou até falar, citar a gente, né? E a professora Dai sempre fez isso. No responsável, eu acho que o laboratório de gênero da universidade, não era? Era, né, professora? Da Universidade Federal? Agora eu estou pela CIPAD, responsável pelas ações de gênero e diversidade sexual da Universidade Federal. Antes eu estava na Secretaria de Educação, na política. Eu sou pesquisadora do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividades na Educação, que é o LABIM, da UFR, e do Núcleo de Estudos de Gênero, da UFR também. Você viu como a gente é gostoso a gente andar e trazer essas pessoas para a live. Então, eu quero agradecer a Dai e tudo que ela representa, a Liga Brasileira de Lésbica, por sempre me amparar e também trazer esse debate para a Nayara, que eu acho que vai ser enriquecedor, e eu espero estreitar relacionamento, porque a Mai tem um potencial gigantesco, uma liderança em Colômbia que a gente precisa, e a gente sabe o quanto é difícil as manas trans se levantar enquanto protagonista. Então, nessa live da Maiara, eu queria trazer uma pessoa parceira, né? E muito obrigada. Olha, quero agradecer muito o espaço, o convite, dizer que é uma honra estar aqui com você, Maiara, que a gente está tão perto aqui, né, no coletivo feminista de Colombo, e que eu admiro o potencial de todas as pessoas trans, das travestis, mulheres trans, homens trans, todas as pessoas trans têm a minha admiração há um longo tempo já, e me colocar como pessoalmente, né, politicamente, pessoalmente, colocar à disposição os espaços que eu ocupo, a pauta trans nunca vai deixar de estar aonde eu estiver, eu vou levar aonde eu for, né, e me colocar, e colocar a Liga Brasileira de Lésbicas no Brasil inteiro, em Colombo, em especial, ali, as meninas, a Gisele e a Anne, que são professoras aí de Colombo, que são da Liga Brasileira de Lésbicas também, colocar à disposição para a gente articular e, como é que diz a Maiara, meter o pé na porta das políticas públicas aí e fazer acontecer, entendeu? Vamos junto, vocês não estão sozinhas. E a Liga Brasileira de Lésbicas é assim, onde a gente chega, a gente causa, entendeu? A gente não sai do nosso lugar à toa. É isso. A gente é boa de briga também. Não vai pensar, mas nós também somos boa de briga. Né? Então, estamos juntas. É isso que eu tenho para dizer. Estamos juntas. Muito orgulho da caminhada de vocês, da luta de vocês. A Léo manda um beijo enorme para a Renata, para a Maiara. E, mais uma vez, nos colocar à disposição para o que a gente puder somar, que tiver ao nosso alcance, e o que não tiver, a gente vai atrás e consegue. Tá bom? Obrigada. Incríveis vocês, incríveis. Toda admiração. Obrigada.
Eu queria dizer obrigada, Renata, pelo espaço. E, tipo assim, se eu tô na frente, assim, dessa luta, é porque eu me espelho em muitas outras, né? Me espelho em Erika Hilton, em várias outras. Erika Malunguinho e você também, né? Me espelho em muitas outras para que, tipo assim, eu consiga levar essa militância. E eu queria dizer também que, tipo assim, que mais pessoas em Colombo se engajem nessa luta, que me procurem, né? Porque, tipo assim, a gente sozinha cansa, sabe? Tipo assim, ainda numa cidade conservadora, tipo, é muito difícil o diálogo. Então, eu peço para as pessoas trans de Colombo que se unam à luta comigo. Deixa eu falar, agora deixa eu fazer uma observação. Agora você já imaginou a Carol? A Carol é uma pessoa que eu brigo bastante com a Carol, mas eu admiro muito a Carol. Porque a Carol está à frente do Transgrupo Marcela Prado e ela também está sozinha, representando todo o Transgrupo Marcela Prado. Né, Carol? E a Carol sabe muito bem, às vezes eu brigo, mas a gente tem que se organizar, né, enquanto movimento trans, enquanto movimento de mulheres. E para mim, assim, é muito gostoso, porque eu sempre estou caminhando dentro do movimento de mulheres, transfeminismo, movimento, né, trazendo essa pauta. E aí, por exemplo, assim, eu vi você brotando na frente feminista de Colombo, eu me olhei assim, caralho, que potencial maravilhoso que essa menina tem, vamos trazer. Vamos dar o protagonismo para ela, porque eu acho que ela precisa debater, ela precisa, querendo ou não, vomitar as revoltas, mas também a gente precisa dos nossos aliados. Porque só a gente bater no povo, a gente não arranja aliado, e que a gente precisa dos aliados. Então, eu quero falar para você, que, de antemão, que você, primeiro, que você tem eu, que eu sempre vou me colocar à disposição para te ajudar no que for preciso. Você tem a coordenadora do Transgrupo, Marcela Prada, Carol, que também, muitas vezes, se encontra-se sozinha, e você também tem a Liga Brasileira de Lésbica, e você também tem a Frente Feminista de Curitiba, que eu tenho certeza que você pode contar com essas mulheres, com a Marcha Mundial das Mulheres, eu tenho certeza que são mulheres que eu conheço, e com a União Brasileira de Mulheres. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que entender que o nosso inimigo é outro, né? Que não é dentro... É claro que dentro do movimento feminista a gente precisa avançar algumas pautas, mas a nossa luta mesmo é contra o machismo e o patriarcado, que tanto você sofre e quanto eu sofro, porque é o machismo e o patriarcado que fala que o meu corpo no interior vai valer R$20 e na capital vai valer 70. Eu não sei quanto vale esse corpo em Colombo. Então, assim, é muito importante que você saiba, primeiro, Mike, que com seus 25 anos, você tem uma trajetória maravilhosa pela frente e um patriarcado gigantesco, um machismo gigantesco para desconstruir, assim. Bastante. Eu fico muito feliz, tipo assim, que no futuro próximo eu possa estar fazendo a diferença na vida de algumas pessoas trans colombenses, né? Então, tipo assim, isso que é satisfatório, você, tipo assim, você fazer uma luta e você pensar que você atingiu, você conseguiu ajudar algumas pessoas com o seu esforço, né? Então, isso é gratificante, sinal que tá dando certo o que você está fazendo, né? Então é isso. Por exemplo, assim, igual para mim, é satisfatório, igual eu falei para você, a gente já tem se tratado do relacionamento. Eu falei assim, quantas mulheres trans tem no movimento feminista de Colombo? Quanto que você falou? Uma, sou eu, a única. Então, agora a gente precisa ampliar. E essa ampliação vai depender de você, né? Porque você é a protagonista da causa trans em Colombo, nessa frente. Então, você tem que trazer essas discussões, mas mais que trazer discussões, você tem que trazer as outras manas. Que eu aprendi assim, que quanto mais pessoas trans eu vou trazendo para o meu rolê, mais forte nós vamos ficando. Eu fico muito feliz de te ver. Só que assim, Renata, tem pessoa trans que às vezes está com seu emprego, já está com a vida feita, ela não quer se envolver na militância, entendeu? Esse é o problema. Eu conheço várias pessoas trans, mas eu tenho certeza, se eu fizesse o convite para somar a luta, não vem, eu tenho certeza. E como é que você se sente, assim? Se você fizer o convite, elas não vão vir? Não, porque a gente sabe, né? A gente percebe quando a pessoa é engajada na luta e quando ela não é, entendeu?
tem mulher trans que fala que nem é mulher. Já chegou a falar para mim. Então eu falei, como que eu vou conversar com ela sendo que ela está fazendo o que a sociedade já faz para gente, né? Que é nos deslegitimar quanto mulher. Ela aceita isso que a sociedade faz para ela. Então, não tem como. Eu tenho que trazer uma que realmente, como que eu vou dizer, lute por isso, pela nossa mulheridade, né? Para ninguém nos deslegitimar quanto mulher, né? Então, a Maureen Elizabeth, das Mulheres Negras, antes de mais nada, saudação e reverência, porque elas me apoiam muito dentro do movimento e eu me sinto respaldada. Agora, uma coisa que eu queria falar para você, e para finalizar, todos os espaços que tenham adentrado como a pauta não se limita à capital. Toda discussão sempre é feita lembrando da região metropolitana e interior. Olha, vou cobrar, Carol. A Carol falou que agora está falando pelo interior também. Olha que tudo. Ela está falando pela região metropolitana, agora a gente vai cobrar. A Carol agora está falando pelas travestis do interior e pelas trans metropolitanas. Bem, Carol, eu, antes de mais nada, quero te agradecer pelo trabalho feito Transgrupo. Você sabe que às vezes a gente liga, a gente dá uma discutida, que a gente discute também, sabia, Mayara? Mas é muito difícil. A Carol, se você tiver a oportunidade de conhecer a Carol, você conhece a Carol pessoalmente? Não, pessoalmente não. Pergunta para a Carol, quando ela faz um evento trans, quantas meninas trans colam no evento dela? Quantas mulheres trans colam no meu evento? Poucas, entendeu? Então, hoje, eu tô assim, ultimamente eu tô assim, sabe? Eu faço evento, mas se vai dar, não vai, já não tô nem aí. Mas se você for esperar o movimento trans para fazer, é dolorido, porque as meninas muitas vezes não têm nem força para sair de casa. Então, mana, muitas vezes você vai remar nesse movimento trans sozinha. E aí você tem que chamar... para falar. Quando é isso, a gente entende, né? Porque conta uma mana trans que não está empregada, é marginalizada. Agora, uma mana trans que já está muito bem, entendeu? Tem o seu emprego e não quer ajudar na luta, é uma ingrata. Não, é que a gente pode pensar assim também, ingrato, mas a verdade hoje talvez ela conseguiu algo que a gente gostaria de ter alcançado enquanto cidadã. Então a gente também não pode julgar. Eu, por exemplo, assim, é claro que às vezes eu tenho vontade de falar assim, porque aquela fulana, mas não me cabe. Eu acho que a nossa luta é para que as nossas irmãs tenham a dignidade de ter emprego, de ter dignidade, sabe? Acho que as manas trans não precisam sair gritando por aí, igual tem manas trans que falam assim para mim, Renata, eu gostaria de ser igual a você, mas eu não tenho coragem. Você não precisa. Eu acho que a partir do momento que nós temos uma irmã trans trabalhando no emprego, e por mais que ela não diga que é travesti, transexual, acho que o corpo dela diz. E o nosso movimento vai estar com ela. Então, eu acho que nós somos tão múltiplas, assim. Então, o que eu quero dizer para você, mãe, que você tem um caminho gigantesco para trilhar. Ó, a Liga Brasileira de Lésbica tem uma parceria muito forte com o Transgrupo Marcela Prata, é verdade. Tá? Mauri, mas é isso mesmo. Na luta negra, sempre falo que precisamos converter pessoas que não são convertidas. Entende? A pauta trans, você vai ver que ela é bem parecida com a pauta negra. Porque nem quando tem pessoa negra que é protagonista de si, muitas vezes eles não vão ficar falando da pauta negra. Entendeu? Talvez eles chegaram a um privilégio que talvez tantos nós gostaríamos de ter. Entendeu? Mas também não cabe criticar. Eu acho que, ok. Entendeu? A luta a gente vai continuar. E daí, né? Eu queria fazer uma... Opa, travou? Maiara. Agora que ela ia fazer uma pergunta, gente. Estamos aqui hoje na live da visibilidade trans, né? Epa, será que é internet, gente? Oi, pode fazer. Então, eu queria fazer a pergunta, por que o movimento... O som, acho que você tem que ligar o microfone. Tá conseguindo me ouvir? Epa. Tá me ouvindo, Renata? Oi? Tá me ouvindo? Vai dando... Não tô ouvindo. Ai, Jesus. Vamos ver. Oi. Oi. Tá me ouvindo? Não tô ouvindo, mas eu não sei se de repente você quiser digitar. Eu não sei se o povo tá ouvindo.
povo tá ouvindo? É que eu não tô tendo retorno. Eu vou chamar uma pessoa para me Oi. ajudar. Pode? 5 segundos, 1 minuto, rapidinho. Pode ser? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Oi, eu não tô ouvindo. Eu Oi. tô te ouvindo, você. Ô, Conceição, Ai, Jesus. Conceição, vem aqui um pouquinho. Qualquer coisa, Mayara, eu não tô ouvindo, mas se você quiser fazer uma pergunta, daí a gente sobe a pergunta e eu consigo ler, né? Se você conseguir digitar. Gente, o que aconteceu que ela ficou sem som? Será que eu que tô sem som? Tá um pouco baixo. Vitor, será que é o meu que tá baixo? Estamos ouvindo vocês duas aqui, então de repente é o meu som. Renata, tá me ouvindo? Será que eu saio e volto? Tá tudo certo com o nosso. Oi. Ai, Jesus do céu. Agora que é uma pergunta para mim, gente. Oi. Oi. Ó, eu vou. Tem como segurar ela na live? A Mayara tá segura na live, Vitor? Sai e entra de novo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Opa, então, saí. Oi, gente. Mayara. Oi. Oi. Estamos com um problema técnico, será, Juba? Meu Deus. Onde está a Mayara? A Mayara travou. Mayara, acho que vai ter que sair da live, entrar, enquanto isso eu vou falando. Oi, Mayara. Mayara. Nós estamos no mês da visibilidade trans. Fizemos o mês da visibilidade trans, o Janeiro Lilás poderosíssimo, com frases impactantes. E o que eu quero que vocês entendam, que tudo vai se conectar em algum momento da vida, tá, gente? Toda vez que os corpos saem à rua, já estamos fazendo militância e movimento, verdade. A pauta negra, ela nunca vai ser desassociada da pauta trans, a pauta trans nunca vai ser desassociada da pauta lésbica, e assim a gente tem que entender que a nossa luta é contra o machismo, contra o patriarcado, ela é contra o racismo, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem que entender que a gente está numa luta de opressão e que a gente tem que avançar enquanto movimento social. Trazer a participação da Liga Brasileira de Lésbica para esse debate é altamente enriquecedor enquanto construção social, né? De saber que nós, mulheres trans, nós reivindicamos políticas públicas, mas que as mulheres lésbicas não têm acesso à saúde quando pensamos em termos de políticas públicas. Do mesmo jeito que não existe muitas políticas públicas para as mulheres negras. Voltou, agora eu posso ouvir. Taca a ficha, mana. Epa. Travou. Oi. Onde está? Travou, gente do céu. Na minha live, gente, na nossa live. Pode falar. Voltou. Pergunta rápida, assim, por que o movimento negro não acolhe as mulheres trans que são negras, que são mais marginalizadas do que eu que sou parda, do que você que é branca? Isso que eu queria entender. Ai, mana, ai, mana, eu acho que eu sempre falo que antes da gente discutir o racismo, a gente tem que discutir a cisgeneridade. Eu não posso criticar o movimento negro, tá? Porque, na verdade, sempre quem me ajudou foram dois movimentos muito importantes na minha construção. O movimento negro e o movimento de mulheres lésbicas. Aqui em Curitiba, particularmente, a mãe Will, a Maureen, a Andréia, tanto mulheres negras, foram sempre que me colaram na luta. Eu demorei
entender Renata, agora a tá sem questão internet. das vezes da sabe que eu travei? Então, foi tua experiência com o movimento negro. A minha experiência com o movimento negro, tanto no interior, acolhida. Quando teve o Júlio das Pretas, que foram lá no Parolim, eu posso dizer que eu fiz fala mesmo sendo uma trans branca. Eu não me senti, né, quando tem um bloco de carnaval aqui em Curitiba, o Pretinhosidade, tem uma dançarina, Pérola Negra, Ângela Pérola Negra, e ela sempre me chamou para dançar, mas eu nunca naquele espaço, sabe? Porque o que eu posso dizer que o movimento negro, aqui na capital e no interior, é que as minhas experiências foram boas. Eu não sei qual foi a experiência com o movimento negro, mas geralmente eu me senti acolhida. Mas eu acho que aqui a gente tem que discutir a cisgeneridade junto com o racismo, para a gente avançar enquanto luta. Sim, Maiara? Renata, não sei se você está conseguindo me ouvir. Tá conseguindo Bem, me gente, ouvir? eu acho que já está. Eu tô te vendo. Você tá me vendo? Às Renata, 2 horas, acho que começa a travar, né, gente? eu acho que é a sua Bem, que tá acho que eu devo ter travando. respondido. Eu não sei se a Mayra está ouvindo. Já está prestes na hora Tô te ouvindo. Tô, tô te ouvindo. de, de encerrar a live também. Mas o que eu falo para você, Mai, é que as minhas experiências com o movimento negro foram bem. Eu sempre me senti acolhida pela frente, pelas mulheres negras, né? O Júlio das Pretas, nossa, quantas mulheres negras me acolheram na minha é, é, Andréia lá do Parolim. Tá me ouvindo, Renata? 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 Hum, Aconteceu alguma coisa com. Não sei se eu tô sozinha, não sei se estão me vendo. Não sei. Ai, Renata? gente, será que deu agora? Renata, na Travou? sua, na sua Travou? internet, Oi? não tá travando na sua internet. Conceição? Conceição? Bem, gente, Conceição? Oi? É, Eu acho que a tá gente tem conseguindo que me ouvir, encerrar porque a minha Renata? internet está caótica. É a internet dela, no caso, não é a nossa, né? Não sei, falei. Ó, a internet dela. Então, mas era isso que eu tava. Não sei se estão conseguindo me escutar, se a minha também não apagou a live, né? Mas era isso, é que o movimento negro é muito negro, feminista, ainda é muito cis, hétero, entendeu? Então, aos poucos, as pessoas LGBTs estão sendo inseridas, né? E esse é o grande problema, né? Que a gente tem que estar desconstruindo, né? Renata, você vai voltar? Estamos ouvindo, Maera. Pode se despedir, a gente vai encerrar. Ah, sim, entendi. Então tá bom. Eu queria dizer muito obrigada para Renata. Eu queria dizer muito obrigada pelo espaço, né? E tipo assim, eu sempre vou ser grata a ela por esse espaço, né? E muito obrigada a todo mundo que acompanhou, né? E
Tchau para todo mundo. Tchau, Renata. Obrigada mesmo, gente.